el encuentro 4, que corresponde al capítulo 4 del libro de Edinger, Anatomia da Psique. E vamos ver hoje uma operação alquímica que se chama coagulatio, e que para como estamos vendo em todos os capítulos, não? Então, tem a ver com o elemento terra. Pero como em todos os capítulos que tinham a ver com os 4 elementos, não? Vamos ver que tem a ver com o elemento terra, pero também tem a ver com algumas peculiaridades deste elemento. Então, não é que se exatamente a terra, pero é algumas características que estão conhecidas com o elemento, e que vamos ver dentro desta operação. Coagulatio, não? É aquilo que coagula, aquilo que de líquido vai se condensando e vai adquirir uma forma, ok? Então, algo que surge de uma realidade que é mais líquida ou mais aérea, e que de alguma forma, por algum motivo, adquire uma forma mais objetiva, mais concreta. Então, acá eu também escolhi esta imagem, não? De uma pessoa trabalhando em argila, que é pouco isto de dar a forma. Então, bloco de argila que não tem forma, então eu dou uma forma. A partir deste trabalho, vem formato, uma identidade. De bloco de argila, de prima matéria, surge um contenedor, um vaso, jarro, ok? Então, aqui vemos também a coagulatio como uma operação que tem a ver de concretização, tem a ver com a criatividade, com a expressão criativa, não? Com a capacidade de concretizar nossos sonhos. Então, como sempre, acá eu tenho uma foto de meu livro, que está em português, onde Edinger faz uma relação da coagulatio com outros aspectos, não? Então, acá temos a Terra, pero também temos o planeta Saturno, o plomo, a carne, o alimento carne, pero também a carne como corpo, o enxofre, outra operação que se chama fixatio. Então, aquilo que se fixa, aquilo que se torna presente, não? Que tem lugar no mundo. Então, uma das características do elemento terra, não? É que dizemos aí quando estamos no mar e encontramos uma isla, não? É que a terra é firme. Então, a terra é firme, a terra tem consistência. A terra não é que cambia como o mar, não? A terra, para nós vemos a terra como algo fixo. E por isso que ele também vai a ser uma relação com a fixatio, que é outra operação que ele não vai aprofundar no livro, não? Pero está relacionado. Para nós, a Terra não tem movimento. Nós solamente notamos que a Terra tem movimento quando há terremoto. Então, aí vemos que estamos que há uma deriva dos continentes e que há coisas que estão se movendo, pero se movem em uma velocidade geológica
Entonces, não logramos em nosso curto espaço de tempo, nas limitações que temos de percepção, não logramos ver que a Terra se move. Entonces, tiene essa característica de não cambiar com tanta facilidade como os outros elementos, ¿no? Entonces, se temos el aire, el agua, el fuego, son el movimento muito mais perceptível. Entonces, a Terra nos traz a estabilidade. E podemos relacionar a estabilidade da Terra com a estabilidade da Terra que existe dentro de nós outros. Então, quando estamos contactando com o coagulátil, estamos contatando com a nossa estabilidade, com aquilo que depois de todo um processo se estabiliza, se concretiza, tem uma forma definida. Pero ao mesmo tempo, opa, desculpe que passou tudo. Ao mesmo tempo que que a Terra, não, é mais estável, é menos adaptável. Então, esta estabilidade que dá uma forma, que é como que uma ideia que se forma, um corpo que se forma, não? Então, esta estabilidade, à medida que se forma uma identidade, não? Então, isto se torna, não é que não cambia, pero tem mais dificuldade de cambio, não? À medida que temos uma coisa concreta que se estabiliza, então é mais difícil de cambiar. Pero também não podemos estar sempre cambiando, não? Então, são as coisas de mais longa duração de nossa vida também. Então, a operação coagulátil, estávamos, vimos no processo do livro, não? Então, vimos del secar, não? El secar que tinha a ver com a calcinátil, depois a solútil como da dissolução de aquilo que restava de la calcinátil. Então, se secava e se colocava um novo conteúdo emocional, um novo conteúdo, uma água fresca, não? Uma água pura, límpida. E isto dissolvia aquilo que restou da calcinátil. Então, a coagulátil é quando, deste processo de dissolução, começa a surgir uma nova forma. E esta nova forma vem por meio de um movimento. Então, como a manteca que vem da crema. Então, a crema é um outro estado da manteiga, mas a manteiga, em realidade, vem da crema. Então, é o movimento de bater a crema que hace la manteca. Então, é um processo, acá estou utilizando isto como uma metáfora, pero é mais ou menos isto, não? Então, deste movimento de bater, não? Desta agitação, surge a manteiga. Então, de nosso movimento com aquilo que foi dissolvido, de aquela coisa original que secou, e novamente se banhou de uma nova emocionalidade, aí começa a criar coisas novas dentro de nós outros, não? Então, eu tenho uma nova forma de estar em contato com minha emocionalidade. Ok, ponto, acabou o processo. Não, estamos no meio, porque aí começa, é um novo momento, é um momento onde eu tenho que criar coisas que naturalmente, não é por obrigação, mas naturalmente começa um movimento que quer concretizar no mundo coisas, concretizar a si mesmo, concretizar a própria identidade, criar coisas novas, realizar-se no mundo. Então, começa a ter forma.
Podemos dizer que o ego, que já vimos muito em outros momentos acá do livro, não? Não vou explicar muito porque já vimos isto em outras ocasiões, pero o ego é, em realidade, alguma coisa que vem da coagulação, não? O ego é a coagulação de uma pequena parte de la psique que dá a la energia a uma estrutura que surge de si mesmo e que serve para fazer uma interface entre este mundo interno e as exigências da sociedade, do mundo civilizado, da relação com as pessoas, de los ruelos que temos que viver na vida, das relações que estabelecemos, e mesmo para a autorrealização, a coagulação de outros aspectos nossos, eh, o ego é muito importante, desde que seja favorável a esta expressão e não negue a existência desta profundidade, que é uma coisa que sucede muitas vezes, não? Então, o ego, no seu rolo primeiro, original, está aí para ajudar a coagular nossas coisas mais íntimas, mais importantes, mais fundamentais, mais de propósito de existência no mundo. Então, ajuda a concretizar nossos sonhos no mundo. Pero podemos pensar na própria criação como um processo de coagulação. Então, se entramos aí nesta teoria do Big Bang, né? Então, que em realidade, a partir de uma matéria toda comprimida em um único em um único lugar, absolutamente comprimida, existe uma explosão, e então se cria o universo que se expande e resfria, não? Então, a expansão e resfriamento é a essência do universo, do movimento do universo. Pero pouco a pouco empiezam as uniões de moléculas e também de maiores estruturas que vão formar os planetas. Então, estas uniões, não? E estas influências do princípio de gravidade, que hace as coisas se aproximarem e formarem estruturas, isto é a coagulação, é a coagulatio. Depois, da mesma forma, dentro do nosso planeta, o surgimento da vida no nosso planeta, que parte de um atrator, de uma molécula atratora que une outras moléculas e que hace como uma membrana. Então, aí é a coagulação da vida orgânica. Então, podemos ver que isto sucede não somente no nível humano, pero também sucede em todos os níveis, onde existe a criação, existe a coagulação. Então, nos mitos, muitos de los mitos dizem que que a origem del hombre, de la mujer, es el lodo. Entonces, que existe aí um processo de coagulação a partir del lodo e que vai formar o primeiro homem, a primeira mulher. Aí depende um pouco da mitologia, se é mais patriarcal, né? Então vai dizer que é solamente o homem, né? Pero mesmo nela Gênesis, né? Vamos ver aí as versões apócrifas que vão falar de um primeiro homem e uma primeira mulher, e depois a expulsão do paraíso da primeira mulher, que era muito rebelde, para chegar a uma segunda mulher, né? Que é este mito de Lilith. Então, vemos esses mitos da criação como também uma coagulação que tem a ver com uma forma que surge
por pela formação de uma estrutura onde não havia essa estrutura antes. Então, isto sempre vai se dar por meio de movimento. Então, vamos ver um pouco que movimentos são estes também. Então, a batida, então, a batida que vem do coração, que vem de los ritmos cardíacos ou los ritmos de los tambores, los ritmos que têm a ver com os ritmos da natureza. Então, estes ritmos agitam e produzem uma vibração, e desta vibração surge a coagulação. Outro movimento que coagula, que tem a ver com a coagulação, é o movimento de giro, a espiral. E é muito interessante porque tem um químico que recebeu o prêmio Nobel de química, que se chama Ilya Prigogine, e ele criou a teoria das estruturas dissipativas, e que vou explicar assim muito breve e muito sencillo, porque obviamente não é uma coisa tão sencilla assim, pero o que ele diz é que os organismos vivos são o que chamamos de estruturas dissipativas, e ele traz um exemplo que eu creio que é fácil de imaginar, que é de um contenedor muito grande de água, não sei como se diz, uma banheira, não sei se é assim que se diz. Un tanque. Um tanque, perfeito, um tanque. Então, este tanque tem entra água ao mesmo tempo, tem uma coisa que coloca água por cima, e abaixo tem sale a água por um buraco, como não sei, todas as coisas, estou com dificuldade de saber como se diz essas palavras que são detalhes de água, não? Esse que abre, esse é a água, como se diz? Una llave, por un agujero. Um agujero, sim, perfeito. Então, quando sucede isso, está lleno o tanque, não? E abrimos este escape de água, e tem ao mesmo tempo uma entrada igual a do escape de água, então se forma uma espiral. E se tentamos tocar esta espiral, não é que existe ou não existe. Em realidade, a espiral é o movimento da água. Então, o que se imaginamos, por exemplo, que nós outros como seres humanos, que somos o mesmo que nascemos. Eu sou Mirtes desde que nasci, desde antes de nascer, pero ao mesmo tempo não sou mais como era quando era niña. Então, o que hace que mantenha a minha identidade, já que nesse processo de crescimento já cambiei todas as células tantas vezes, se vamos pensar em moléculas, em átomos, isto está sempre cambiando. Então, há um fluxo, mas alguma coisa se mantém. O que se mantém é o movimento que dá coerência, o movimento que tem uma coerência que se mantém aí, porque tudo está cambiando. Então, Ilya Prigogine diz que, em realidade, ele chama essa coisa de passagem, não? Este vórtice que se forma, ele chama de estruturas dissipativas. Porque o que dissipa, não? Porque muitas vezes as pessoas se quedam aí, mas dissipa o quê, não? Então, dissipa a tendência que temos de não existir, dissipa a tendência de resfriamento e de afastamento. Ok? Então, se pensamos em entropia, que é o processo de afastamento e resfriamento, a estrutura dissipativa dissipa justamente esta tendência. E se forma uma identidade que pode ser orgânica ou não orgânica. Então, por exemplo, um huracão é uma estrutura dissipativa e não é orgânico.
ser humano é uma estrutura dissipativa e é orgânico. Árbol é uma estrutura dissipativa e orgânica. Uma galáxia não é orgânica, mas é uma estrutura dissipativa. Então, todos esses fatores que, através de um atrator, têm uma forma, uma coerência, que está em movimento todo o tempo, cambiando, mas mantém uma coerência, isso se chama estrutura dissipativa e é um movimento de coagulação, se vamos ver, por a ótica da alquimia. Então, e também o movimento, não? Podemos ver que dentro dos organismos vivos é exatamente este movimento que permite a vida. Então, esta característica da vida que é generar o próprio calor, não? Então, o universo está em expansão e resfriamento, e a vida hace o contrário, que se chama antientropia ou negentropia, não? Então, a vida é capaz de criar o próprio calor, não? E para isso, a estrutura dissipativa é fundamental, não? Então, nós respiramos, nós comemos e depois eliminamos o que resta deste processo. Então, isto é o movimento da vida. E, então, Edinger vai falar um pouco de los amálgamas que ajudam a coagulação. Então, a amálgama é alguma coisa que unimos dois elementos para formar um terceiro elemento. Por exemplo, se vamos pensar em biodança, não? Quando eu estou dançando sola e bem, tenho uma dança. Quando outra pessoa dança sola e tem outra dança. Então, quando nos damos as mãos e dançamos juntos, é como se surge um amálgama, surge uma terceira dança, que é a dança dessas duas pessoas que formam uma certa identidade por aquele momento, não? Então, para Edinger, então, dentro da leitura alquímica que ele faz, existem alguns elementos que são muito interessantes para o amálgama, não? Um deles é o mercúrio, porque o mercúrio, como substância, simboliza muito a comunicação, não? A comunicação com a diversidade. Então, a coagulação, por exemplo, quando temos a coagulação do ego como instância psicológica, não? Então, o mercúrio é super importante, porque o mercúrio vai servir justamente para ajudar na coagulação do ego e mantê-lo em comunicação com a estrutura maior da psique, que é o si mesmo. Então, para que este ego não se constitua como identidade em si, né? No senso de coagular a si como percepção de totalidade, para que mantenha a conexão com a totalidade maior que é o ser. Então, o mercúrio é um elemento de coagulação muito importante para isso. Então, para evitar que se coagule solamente el ego e perca a noção de el yo. Então, o mercúrio facilita que a coagulação exista em um nível mais amplo. E aí vamos ver uma integração mais profunda da própria identidade, onde todas as instâncias psíquicas estão unidas, cada uma com sua função, pero estão unidas aí para a manifestação plena do ser. Então, e depois, outra substância que ele vai falar muito importante é o magnésio. Para os alquimistas, o magnésio não tem a mesma conotação de
del magnesio de la química ahora, ¿no? Entonces, lo magnesio para los alquimistas tenía mucho a ver con la capacidad de tener este elemento como un elemento que era común a todas las cosas, ¿no? Entonces, era como si el magnesio representase algo que une todas las cosas. Y si vamos a traer, ¿no?, esto para aspectos metafóricos, ¿no? Entonces, es como que el magnesio hablase de los arquetipos, que son las cosas, son elementos que están afuera del individuo, son transpersonales, ¿no? Existen en todos. Entonces, que dentro de la amalgamar a sí mismo, ¿no?, la propia identidad, es importante no solamente manter la conexión con las instancias más profundas de nosotros mismos, pero también manter las conexiones con aspectos transpersonales, que el mundo arquetípico, el inconsciente colectivo. Y otro aspecto, elemento de amalgamar es el plomo. El plomo, ¿por qué? Porque el plomo es las experiencias que, entre comillas, son negativas, ¿no? Que nos causaron sufrimiento, que nos causaron culpa, que nos causaron tristeza. Entonces, que es muy importante amalgamar estas experiencias en el sentido de que ellas tengan una coherencia dentro de en nuestra completud. Entonces, el amalgamar del ser, ¿no?, del mundo, toma estas experiencias que son dichas negativas y busca una coherencia y un aprendizaje. ¿Ok? Que el plomo como elemento de peso, ¿no? Y que tiene mucha relación con aquellas cosas pesadas de digerir, pesadas de integrar, pesadas de carregar por la vida. Entonces, es necesario amalgamar también el plomo. Y el azufre, en el senso de, no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos el James Hillman, que él habló mucho del azufre, ¿no? Entonces, que es este elemento que es capaz de generar el propio calor. Entonces, el azufre es la coagulación del deseo. Entonces, cuando amalgamamos com o azufre, é como que podemos colocar dentro da nossa estrutura de identidade o desejo como um orientador principal. Então, é como uma encarnação do desejo. O desejo não está dissociado como algo superficial, mas sim como alguma coisa que está em nós com muita profundidade e muito direcionamento de caminho de existência. Coagular, antes de tudo, significa coagular o desejo de ser. Então, existe um desejo de manifestação no mundo, então, é desta amplitude, que é o inconsciente coletivo, que é a totalidade, poder manifestar de uma forma singular, pero sem perder essa raiz, né? Esta raiz de origem. Então, podemos dizer que corporalmente somos, ¿no?, a coagulação del alma. Então, que temos uma essência comum com o mar do inconsciente coletivo, surgimos, nos coagulamos deste mar do inconsciente coletivo como um indivíduo que mantém esta conexão, pero este indivíduo corporificado. Entonces, que é como uma pequena gota que salta deste mar, pero tiene os elementos del mar. E depois retorna e se dissolve novamente no mar. Então, esta existência que temos é uma coagulação deste mar, este grande oceano, que é
toda a vida no planeta, tudo que se passou com a humanidade, e não somente com a humanidade, com a vida. Então, também, muitas vezes, a coagulação vem com estes mitos de caída do cielo. Então, podemos dizer que a coagulação vem da água, mas também podemos dizer que há mitos que vão falar de uma caída do cielo, como é o caso de Lúcifer, não? E também o caso de Sofia nella gnose, que cale del cielo. E bien, mantiene esta conexão com el divino, pero se manifesta, se coagula, se manifesta na Terra de uma forma, tomando uma forma, tomando uma forma que mantiene a conexão com a origem. Então, para um ser humano, para nossa identidade, conectar com o desejo é o início da coagulação, é o início de poder concretizar coisas no mundo. E depois de conectar com esse desejo, é necessário, não é somente conectei com o desejo, assim vai coagular. Não é um passo de mágica, não? Então, conectando com o desejo, é necessário cuidar, o cuidado de aquilo, não? Então, fazer um cultivo do desejo. O desejo deve receber a nutrição necessária para que se manifeste. E essa nutrição necessária é a nossa atenção e nosso cuidado. Muitas vezes cuidamos com muito dos desejos de los outros, de las obrigações, pero nos olvidamos de cultivar os nossos próprios desejos. E estes é que têm que se coagular em nossa vida, porque eles fazem parte da coagulação da nossa identidade, do surgimento e da manifestação de nossa identidade no mundo. Então, Edinger disse também que outro elemento que coagula, que não é a manteiga, é o mel. Então, é que o mel vai representar a doçura do mel. Então, é a coagulação não somente do desejo, mas a coagulação do prazer, ok? Então, que é muito importante para resgatar a dulzura de nosso ser, poder coagular o mel que existe em nós. Então, muitas vezes vemos o mel que existe em nós e pensamos com muita desconfiança que não podemos ser tão dulces, que não podemos ser tão gostosos, que não podemos ser tão disponíveis, tão amáveis, tão perfumados. Vivimos em uma cultura que tem muitos problemas com o prazer, mas o prazer é a circunstância que genera a alegria de viver, e a manifestação plena do ser. Então, a coagulação da nossa identidade deve estar muito llena de mel. Então, muitas vezes, dentro da visão do ego, é como que muitas vezes miramos o divino del ser, como que alguma coisa que tem que ser utilitária. Então, porque o ego, muitas vezes, esse ego que está muito coagulado em si mesmo e perdeu as conexões com a fonte original, então, vê, por exemplo, os talentos que são da totalidade e sempre dá uma dimensão utilitária e não logra perceber que isto
tem uma profundidade, uma divindade, que tem um propósito muito forte, né? Então, o ego, nela sua tentativa de sempre implementar no mundo, não? E quando está desconectado, vai ter uma visão muito utilitarista disto, não? E muitas vezes esta visão utilitarista vai a ser perder a conexão com a fonte divina. Dou um exemplo. Um artista que produz arte e empieza a estar muito atento ao mercado de arte e o que deve produzir para satisfazer este mercado. Então, pouco a pouco vai se tornando a visão da sua própria obra em algo utilitário. E vai se afastando da fonte divina. Vai se afastando da fonte divina e passa a não coagular mais a si mesmo, pero passa a coagular somente a estrutura de ego, ok? E muitas vezes perde a conexão com a fonte criativa. Então, a coagulação, para ser plena, é a vivência, e é entrar em uma dimensão de trazer del vivencial e concretizar, o vivencial que está fora del espaço-tempo para a linha del tempo, não? Então, esta capacidade de concretizar na linha del tempo alguma coisa que está no nível atemporal. Então, o ser que está no nível atemporal traz para o concreto. E acá é muito importante o auxílio da estrutura egóica, e não esta identificação com uma utilidade. Então, é a capacidade de trazer para o mundo algo que surge em um mundo atemporal, um mundo da inspiração, o mundo de la intuición, de las percepciones sensibles, el mundo interno profundo del ánima, del alma, e poder concretizar no mundo. E a partir de esto, hacer la relación con el mundo. Entonces, esto, ¿no? También aquilo que coagula, né? Muitas vezes temos muito receio de aquilo que coagula, porque aquilo que coagula também morre. Né? Então, entrar na dimensão temporal, na dimensão espaço-tempo, nos remete imediatamente à finitude, porque dentro da dimensão temporal não há tempo, não há fim. Né? Então, é também lidar com isso, não? Com esta percepção de que quando estou acá e concretizo as coisas, eu perco a eternidade, porque as coisas que se entram em este plano têm um momento de transformação que chamamos morte, não? Pero é importante perceber que, por exemplo, a nossa concretização como seres, não? E que nos fazem estar aqui como coagulação dentro desse espaço-tempo, nós outros como seres, vamos ter um momento onde não vamos mais poder suportar a negentropia e vamos entrar em entropia, vamos nos fundir novamente com a totalidade. Pero neste processo, para nos transformarmos e nos manifestarmos no mundo, muitas vezes vamos passar por pequenos processos de transição e que suenam como morte, pero não são a morte física. Então, são as necessidades de morrer para renascer. Isto hace parte da coagulação também. Não é porque eu criei algo que terminou meu caminho.
Entonces, mientras estoy vivo, estoy transformando la minha própria criação. Entonces, porque tenemos en nuestra cultura mucho esta idea, ¿no? Ahora yo voy a ser feliz para siempre. Ahora yo ya adquirí aquilo que necesitaba, ¿no? Entonces ya estoy estable en esta condición. La cuestión de la estabilidad como un aprisionamiento del ser y no como una posibilidad de manifestación. Entonces, a estabilidade da terra, não? É para nos dar base para caminhar e não para nos transformar em pedra, ok? Então, la coagulatio tem muito a ver com o feminino também, não? Porque acá se quedou um pouco chiquitita a letra de abaixo, não? Que diz princípio coagulador. Então, o feminino como princípio coagulador desformatou acá a apresentação, então se quedou muito chiquitito, muito difícil de ler, ok? Pero o que diz é feminino como princípio organizador. Então, a conexão com o feminino em nós outros, não? Seamos homens ou mulheres, não? Todos temos esse princípio feminino. Este princípio feminino é um princípio coagulador, porque é o princípio que protege as inspirações, protege os sonhos, que tem um útero para gestá-los e depois que os coloca no mundo. Então, este processo que surge nas mulheres que são fertilizadas e depois generam ninho e vão parir este ninho, não? Então, isto é um processo da natureza, que é um processo de coagulação visto por los alquimistas, pero hacemos esto em um nível simbólico também, não? Donde estamos em todos os momentos gestando e coagulando coisas no mundo, não? E acá temos uma imagem que Rolando lhe gostava muito, não? Que é deste feminino que hace a conexão com a divindade e a conexão com a instinto, com o instinto. Então, que o feminino que hace a ligação com as origens biológicas mais profundas e com esta energia criadora que é divina, ok? Então, o feminino como o processo que fertiliza e hace a conexão com todas estas dimensões e é capaz de colocá-las no mundo. Então, a conexão com o feminino é muito importante neste processo. Então, nós também podemos pensar que somos o resultado de aquilo que vivimos na nossa infância, não? De certa maneira, podemos mirar desta forma. James Hillman miraria exatamente ao contrário, pero podemos pensar que sim, que tudo que vivimos durante a nossa existência vai coagulando a nós outros mesmos e que a infância é um momento muito importante nesse sentido. Quando citei James Hillman, é que ele vai muitas vezes dizer que é o contrário, não? Que em realidade é o adulto que vai coagular o ninho e não o ninho que coagula o adulto. Pero dia falamos mais profundamente sobre isso porque não vamos ter tempo. Pero é importante ver que existe essa relação, que o que vivimos nos coagula. E o vínculo é um fator coagulante muito importante, não? Porque o vínculo, no sentido do amor, o cuidado que temos uns pelos outros, nos hace mais fortes e mais capazes de estar no mundo e nos dá mais uma noção mais conectada, uma noção mais bonita de autoestima para nossa manifestação. Então, a partir do vínculo, a nossa autoimagem e a nossa autoestima se elevam. E bem,
Então, a escolha das relações que tenham amor, cuidado, acolhimento, é muito importante para uma boa coagulação. Então, podemos dizer que o processo de coagulação é o processo, a operação que nos dá identidade, está diretamente relacionada à identidade. E que em biodança, nós vivimos a coagulação como também nos reforçamos esta identidade a partir da vivência do arquétipo, Então, a partir da vivência, contatamos com as origens e saímos de uma identidade formada superficialmente solamente sobre a noção de ego e entramos em uma noção mais ampla. É claro que a biodança trabalha exatamente com isto, e também há outras formas, quando contatamos com nossos sonhos, com nossos devaneios, com nossas imagens, isto também ocorre naturalmente, pero em biodança nós direcionamos, e também, por exemplo, a produção artística pode naturalmente nos levar a este contato. O interessante da biodança é que via motora, via movimento, nós contatamos o arquétipo e já sabemos que a coagulação vem a partir do movimento, então é muito completo. Então, lá dentro da coagulação também é muito importante perceber o que é meu desejo e meu propósito e não estar aí gastando energia tentando agradar os outros e coagular o desejo de outro. O desejo de outro deve ser coagulado pelo outro, ok? Com meu acolhimento, com meu vínculo, com minha amizade e amor, pero é isto que posso fazer pelo outro e não concretizar seus sonhos. Então, en esto todo, é muito importante a progressividade, porque muitas vezes também o processo de coagulação pode estar muito seco e se tornar pouco rígido, não? Então, fazer esse processo com percepção e trazer isto como sempre muito úmido no senso de percepção, de intuição, e não tornar estes sonhos, esta necessidade de manifestar-se no mundo em uma obrigação que perca a conexão. Então, perceber que a concretização no mundo exige um processo e tem um tempo, um tempo de maturar, um tempo de expressar-se, e é importante estar conectado com este tempo. Então, é o processo de tomar do invisível que surge do desejo e tornar visível. Então, a coagulação tem muito a ver também com o processo que vamos ver da Eucaristia, que é colocar o alimento e poder comer juntos, Então, tem a ver com as coisas que produzimos juntos, que concretizamos juntos. Muitos de nossos sonhos são compartidos, Então, podemos compartilhar e concretizar os sonhos. Muitas vezes são coisas muito individuais e pertencem a questões muito individuais, mas grande parte de nossos sonhos necessitam uma grande participação para criarmos juntos, coagularmos juntos na existência. Então, aí vem esta visão de compartilhamento que está muito ligado também ao que se chama Eucaristia.